Oi, gente. Então, agora eu vou começar a falar sobre o período arcaico da história da Grécia Antiga, que é o período que vem depois do período homérico e antes do período clássico. E o que aconteceu que marcou o fim do período homérico? O período homérico acabou quando? Não temporalmente, mas qual foi o estágio histórico que falou, tipo, marcou o fim do período? É o seguinte: foi o surgimento das polis. Presta atenção no que eu vou falar agora. Poleis. Poleis é o plural de polis. Polis é uma cidade-estado e poleis é o plural de polis. Lembra poleis. É importante que você lembre poleis, tá? Que é o plural. E com o surgimento das polis, o que mudou? Foi uma passagem daqueles governos monárquicos que tinham lá no final do período homérico. Aí o que começou a surgir? Começaram a surgir governos com outro jeito, sabe? Como é que eu explico? Governos aristocráticos. Eu falei o que é aristocracia lá no último vídeo. E eu acho que talvez eu tenha invertido uma coisinha lá. Eu falei que a aristocracia vinha antes da monarquia, mas eu acho que talvez isso esteja bastante não correto. E, assim, o surgimento da aristocracia foi o que veio a determinar esse fim do período homérico. Foi a passagem do governo monárquico pro governo aristocrático. Tá, mas que porra é uma aristocracia? Tá, por mais que eu já tenha falado, acho que eu vou falar de novo. Então, é o governo dos melhores. Pera, como assim melhores? Melhores em quê? Então, a aristocracia é a camada social, que é uma camada que é privilegiada por nascimento. Você nasceu aristocrata, cara? Parabéns, você é um aristocrata até morrer. Se você nasceu escravo, você se fudeu. É assim, uma sociedade estamental. E como é que isso foi e aristocracia no governo? Tá. É uma camada social formada por especificamente quem? Ela é formada pelos descendentes dos que lutaram pela consolidação daquela polis, que assim, as famílias mais importantes, os descendentes dos heróis de guerra. Entendeu? Então, e quais eram os privilégios da aristocracia? É o seguinte: se você é um aristocrata, você vai ter mais terra, mais riqueza. Tá, tudo bem que um ou outro ali pode não ter, às vezes, enfim, mas geralmente um aristocrata vai ter mais acesso a terras e as riquezas, e não só as terras e as riquezas, mas ele vai ter as melhores terras. Ele não é só o número. Por exemplo, sabe aquela terra lá que sempre alaga perto do mar, que às vezes ou tá embaixo da montanha, aí não chove tanto, sei lá. Então, essa terra não vai ficar pro aristocrata, porque o aristocrata vai ficar com a terra mais fértil que tiver na região. Por mais que não sejam tão férteis assim, o aristocrata ainda assim vai ficar com a menos pior. Então, isso é um puta privilégio que o cara tem. E a aristocracia, ela também tinha o controle total da política. Por quê? O que é um governo aristocrático? Um governo dos melhores. Ou seja, um governo dessas famílias. Das famílias de heróis de guerra, eles vão governar mesmo, sabe?
E ninguém mais vai poder. Por causa desse passado histórico deles bom, aí os descendentes também vão herdar isso. E eles têm os controles, como eu já falei, sobre as terras. Eles têm o controle militar, ou seja, as forças armadas estão sob o controle deles. E as forças armadas são bem diferentes dessas forças armadas de hoje em dia. Não tem nada a ver, não tem muito a ver, sabe? Então, imagina mais, sei lá, pensa mais no filme de gladiador do que nos ministérios, sabe? É de outro tipo de militar que eu tô falando aqui. E eles também tinham um controle religioso, sabe? Então, quem é que coordenava os templos? Os melhores, quem é, sabe? Então, é isso a aristocracia. E isso foi muito importante nesse processo de consolidação dessa cidade-estado, porque assim, deixou de ser um negócio tribal, comunal, assim, isso já tava deixando, mas aí, sim, chega um momento que você tem uma consolidação política, tá? E é o seguinte, e como cada um ficava em um lugar, não tinha muita proximidade, era difícil a comunicação por causa desse relevo, não só o relevo, por causa de todas as características naturais da Península Balcânica. Fica difícil os caras se unificarem, então por isso continua aquela história. Diferentes unidades políticas, mas um povo em comum. Você pode ser ateniense, você pode ser espartano, você pode ser um monte de outras cidades-estado, mas você, acima de tudo, é um heleno. O que é heleno? Heleno é alguém que pertence ao mundo cultural grego. Tipo assim, muita gente fala, eles são os orientais, os ocidentais, a civilização ocidental, não sei o que. Não existe um estado ocidental, mas assim, tem outros diversos fatores que vão determinar que você pertence à civilização ocidental, sabe? E lá era isso, sabe? Eles eram todos helenos. Heleno é o que a gente hoje chama de grego, mas não grego da Grécia atual. Grego cidadão da Grécia. Cidadão não, desculpa. Grego que é da Grécia Antiga, tá? E o nome dessa unidade não era Grécia Antiga, era Hélade, tá? Hélade, onde tem os helenos, e os helenos, eles também são de cidades, de polis, tá? Só pra esclarecer isso. Então, e esse governo aristocrático, assim, é claro que não foi o único governo lá no período arcaico, porque tinha mais, tá? É claro que não no mesmo período, mas assim, outro governo que surgiu lá pelo final, na polis Esparta, foi o governo oligárquico. Oligarquia. Oligo, poucos. Arquia, poder. Tá? Então, era um governo governado por poucos, que assim... não sei se falo disso agora ou depois. Tô pensando. Desculpa. Vou falar disso agora e depois precisar falar de novo. Enfim. E esse governo tem as visões concentradas, não é numa camada social. É assim, bem específico. Não é um negócio tipo assim, esses aqui, não é uma camada mesmo, sabe? É pouca gente mesmo, tá? E o que aconteceu? Foi uma tomada de poder por esses caras lá em Esparta. Não foi uma... é que sei lá. Não imagino exatamente como é uma tomada de poder hoje, sabe? Não, sabe? É diferente. Por isso que é difícil falar de coisa muito antiga, mas tudo bem. Enfim. Naquela época também começou a surgir a arte humanista, que é uma arte que busca valorizar o ser humano.
por exemplo, aquelas pinturas de homem... Não, pinturas não, esculturas, sei lá, de homens nus. Aquilo era uma forma de homenagem à humanidade, sabe? E assim, e aqueles busca pelos traços humanos mais próximos na arte, porque o homem sabe? Mais ou menos, era essa a vibe. Então, e esse vídeo tá um pouquinho longo, então vou fazer vídeos individuais para Esparta e para Atenas, porque acho que merecem. Então tá. Tchau, gente.